Oséias capítulo 4, meus irmãos, do verso 1 ao 19. O Deus de justiça. Quero que os irmãos se apercebam na leitura do texto para essas duas divisões aí que eu faço. Por favor, irmão, passa aí. O Senhor, como um juiz, vai exercer a sua justiça agora, acusando. E como está aí para os irmãos, primeiro ele faz uma acusação geral, do verso 1 ao 3, e depois do verso 4 a 19, ele vai fazer acusação específica. Específica diretamente aos sacerdotes, indiretamente aos sacerdotes, porque ele vai acusar a deturpação do culto, da adoração, que é gerida pelos sacerdotes. E em terceiro, especificamente, ele vai chamar a atenção de Judá, para que não se associe a Israel. Judá representando o reino do sul, né? E Israel, o reino do norte. Então, essa é a divisão e a subdivisão. Aí eu quero que você se aperceba das acusações que o Senhor vai fazer, tanto geral como específica, aqui na nossa leitura agora. E perceba que sempre após a acusação, o Senhor faz ali um juízo, né, de castigo. Quero que os irmãos se atenham a isso e peçam que o Espírito Santo de Deus já lhe deu discernimento, o quanto essa palavra, essa profecia de hoje aqui no livro de Oséias, ela é tão pertinente para os nossos dias, meus irmãos. Vamos lá. O texto vai dizer assim: Filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra, mas apenas juramento falso, mentira, assassinato, roubo e adultério. Há violência e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todos seus moradores desfalecem juntamente com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar estão morrendo. Todavia, que ninguém acuse nem repreenda, porque a minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Por isso vocês tropeçarão de dia e os profetas juntamente com vocês tropeçarão de noite. E eu destruirei a mãe de vocês. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e o seu maior desejo é que o povo continue a pecar. Por isso, tal povo, tal sacerdote, eu os castigarei pela sua conduta, e lhes darei o que merecem por seus atos. Comerão, mas não ficarão satisfeitos. Eles se entregarão à prostituição, mas não se multiplicarão, porque deixaram de adorar o Senhor. A prostituição, o vinho envelhecido e o vinho novo tiram o entendimento. O meu povo consulta os seus ídolos de madeira, e um pedaço de pau lhes dá a resposta, porque um espírito de prostituição os enganou, e eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus, sacrificaram no altar dos montes e queimaram incenso sobre as colinas, debaixo dos carvalhos, dos álamos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso, as filhas de vocês se prostituem e as suas noras adulteram. Não há
Não castigarei as filhas de vocês, que se prostituem, nem as suas noras quando adulteram. Porque os próprios homens se retiram com as meretrizes e oferecem sacrifícios com as prostitutas cultuais. É um povo que não tem entendimento, corre para a sua perdição. Se você, Israel, quer se prostituir, pelo menos não faça com que Judá se torne culpado. Não venham a Gigal, nem subam a Bet-Aven, e não jurem dizendo, tão certo como vive o Senhor. Como vaca rebelde, Israel se rebelou. Será que o Senhor pode apacentá-lo num lugar espaçoso como se fosse cordeiros? Efraim está entregue a ídolos, é deixá-lo. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolve nas suas asas. Eles ficarão envergonhados por causa dos seus sacrifícios. Vamos invocar mais uma vez ao Senhor, para que Ele nos dê a compreensão, meus irmãos, para esse texto. Para nós agora, nesse tempo, nesse momento. Senhor, eis aqui a Tua palavra, acabamos de lê-la. Que de fato ela tenha relevância para cada um de nós aqui nessa noite. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, transgressões, tudo aquilo que de fato nos impede, Senhor, de estar com o coração pronto e preparado para ouvir a Tua voz nessa noite. Que seja prazeroso para nós, Senhor. Que todo o cansaço, que toda a fadiga, nesse momento agora, possa se retirar de nossas vidas. Que nós possamos estar, Senhor, desejosos, encorajados a ouvir, Senhor, verdadeiramente a Tua voz falando aos nossos corações. Que haja transformação em nosso ser, que haja renovação, que possamos, Senhor, ser revitalizados, que haja arrependimento no meio do Teu povo, que haja salvação. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Que seja um momento, Senhor, propício para a edificação do Teu povo, que cada um de nós venhamos tomar as nossas responsabilidades acerca de tudo aquilo que a Tua palavra requer de cada um de nós. Que não saiamos daquilo inocente acerca, Senhor, da conduta que devemos viver enquanto aguardamos a Tua volta. Abençoa a Tua igreja que se reúne aqui nessa noite. Vai de encontro àqueles que aqui não puderam estar. Que a Tua graça, o Teu consolo, o Teu conforto, o Teu poder, Senhor, possa restaurar aqueles que necessitam, seja no corpo físico ou na alma. Ajuda-nos, Senhor, a perseverar. Preserva-nos, Senhor, até a Tua volta triunfal. É o que nós te pedimos e te rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, capítulo 3, nós vimos o grande amor de Deus, demonstrando o seu interesse em sempre se direcionar em favor daqueles que o traem, que age com infidelidade para com Ele. Agora, nesse capítulo 4, em diante, nós vamos perceber esse atributo de Deus, a sua justiça. E, meus irmãos, como eu tenho falado aqui, por mais duro que seja o que nós acabamos de ler aqui e ouvir, isso nada mais é do que a grande misericórdia de Deus, mais uma vez, sendo apresentada para o seu povo aqui e agora. Um Deus que é misericordioso, Ele não pode deixar de ser um Deus justo. A sua misericórdia, ela é externada através da sua justiça. E aqui, no caso, a justiça em se fazer de acusação. É Deus colocando todo o seu povo diante dele e Deus sendo verdadeiro em mostrar tudo aquilo que o seu povo está vivendo, do qual precisam se arrepender, para que a mão restauradora do Senhor assim haja em suas vidas. E aquilo que toda a Escritura, principalmente o Novo Testamento, vai dizer, que se a gente não ouvir, né, a acusação do que de fato nós estamos fazendo que ofende a Deus, como nós nos arrependeremos? Para nos arrepender, precisamos ouvir o que estamos fazendo. E ouvir isso nada mais é do que ser acusado. Então, essa noite, o Senhor vai certamente acusar muito de nós aqui. Assim como acusou pela boca, pela
pena do profeta Oséias. E é bem interessante como é que o Senhor começa a falar aqui. Perceba que o Senhor agora vai falar como segunda pessoa e não a terceira pessoa. É diretamente ao povo. E o Senhor vai começar com aquilo que muita gente não dá valor. Olha o que o Senhor vai dizer aqui, meus irmãos. A partir do verso 1, no nosso primeiro ponto aí, acusação geral. Ele diz: filhos de Israel, escutem, ouçam, abram os ouvidos. O verbo aí que está aí é no imperativo, é uma ordem. Jesus não está pedindo para que eles escutem. Jesus está ordenando, escutem. Quando Tiago escreve a sua carta, ele diz que a gente tem que ser bem demorado para ouvir, mais rápido para agir. Dá atenção. Ouvir aqui é, de fato, você parar, entendendo que o que você vai ouvir é de suma importância. Os irmãos há de saber a diferença de ouvir e escutar. Escutar é a ideia de que você sabe que algum barulho está acontecendo, seja barulho comum, seja barulho de vozes. Ouvir é a ideia de que você presta atenção de onde está vindo esse barulho. Nós somos muito mais craques em escutar do que em ouvir. Normalmente, a gente quer ouvir aquilo que agrada a gente. Você já deve ter passado por essa experiência. Você está aqui, seja diante da televisão, seja dentro de um ônibus, dentro de um carro, ouvindo som, seja o que for, você está escutando. Mas, de repente, aquilo que você está escutando chama a sua atenção, do seu interesse, aí você parece... A ideia que eu tenho é essa, quando isso acontece comigo, parece que o meu ouvido cresce. Opa, isso me interessa. Então, eu quero ver, aí eu dou atenção. E quando eu dou atenção, parece que os meus olhos, a minha respiração, ela se torna interna. Eu olho para dentro, eu respiro para dentro, para que eu fique o mais absurdamente concentrado naquilo que eu vou ouvir. Essa palavra ouvir, ela chama para essa atenção. Para você parar o que você está fazendo, para você parar de escutar outras coisas e ouvir exatamente isso que o Senhor vai falar. Aí o Senhor, quando fala isso, ele ainda agrega algo ainda para dizer que só em ter essa palavra ouvir aqui já seria o suficiente. É sério o que vai se dizer daqui para frente. Mas ele agrega uma palavra que dá a ideia ainda mais forte. O que ele vai dizer é muito sério. Na minha versão diz, porque o Senhor tem uma controvérsia. Você pode traduzir também por contenda. Você pode traduzir também por uma rixa. Ou seja, quem vai falar está extremamente atingido. Quem vai falar, o conteúdo da sua fala está intrinsecamente envolvido a ele. Ele não vai falar nada de alguém, de uma terceira pessoa. Ele vai falar algo que o atingiu, algo que o aflige, algo que vai fazer com que a sua mão de justiça haja. Por isso essa expressão que ela vai aparecer mais adiante no capítulo 12, verso 2. O Senhor tem uma controvérsia com Judá. Ela vai aparecer novamente. Então, a palavra fortíssima. Então, o que é que está acontecendo que o Senhor está contencioso? Que ele está a ponto de brigar, a ponto de exercer, começar uma guerra. O que é que está acontecendo? O que é que Deus está vendo nesse povo? Que ele diz isso, escutem com atenção, eu tenho uma contenda com vocês, com os moradores da terra. Moradores da terra é o seu povo.
que até então era representado por Gomer. Ele esquece nesse momento agora a representação de um casamento e agora ele fala diretamente com o povo, com os moradores da terra. E ele vai dizer o motivo, meus irmãos, o motivo dessa contenda dele, dessa controvérsia que ele abre aí, dessa guerra, dessa briga que está movendo as entranhas dele. De quem? De Deus. Ele vai dizer agora três coisas. Três coisas ele vai dizer aí, ó. Olha aí. Não há verdade, não há amor, não há conhecimento de Deus. Uma tríplice acusação. Então você podia perguntar, o que é que está deixando Deus com contenda conosco? É porque nós não estamos andando na verdade, nós não estamos andando em amor, nós não estamos andando com Deus. Conhecimento é a ideia de comunhão com Deus. Mas antes que eu fale de conhecimento, vamos definir aqui o que seria essa verdade, o que seria esse amor. Simples, meus irmãos. Como é que esse povo estava vivendo? Não se falava e nem se praticava a verdade. A palavra verdade no negativo aí, não há verdade, que aí você entende, não há mentira, não é que as pessoas estavam falando mentiras. Não era só isso. Elas viviam a mentira. E isso atingia a sua vida corriqueira como um todo. Isso trazia instabilidade, infidelidade, incredibilidade, inconstância em tudo que eles faziam. Então, isso aqui você pode aplicar, por exemplo, essas pessoas que estavam vivendo assim sem verdade, então elas faziam de tudo para obter seu lucro, elas faziam de tudo para obter a sua posição, a posição desejada. Lembre-se, o contexto aqui onde Oséias está vivendo é um contexto de prosperidade, o mundo está maravilhoso. Então as pessoas estão usufruindo, e o povo de Deus, do melhor do momento. Pense em um momento bom que nós vivemos. Há uns 2, 3 anos a gente está vivendo uma situação muito difícil. Mas até então a gente vem até num momento bom. Então multiplique isso aí por 100. Era o que essa turma estava vivendo. Os negócios estavam dando certo, estava tudo beleza. Fartura, tudo beleza. Mesmo assim, as pessoas se tornaram cada vez mais avarentas, gananciosas, ao ponto de viverem uma hipocrisia. Mentiam para chegar em posições desejadas, mentiam para derrubar, né, aqueles que eles consideravam os seus inimigos, porque isso era um reflexo do governo que se vivia. Quando a gente estuda os reis que passaram nesse período, foram reinados que eram absolvidos de matança. Surgia um rei, e aí surgia outro que queria o lugar dele, matava ele, matava os irmãos, matava todo mundo e reinava. Era um ciclo vicioso assim. O país andando bem, mas esse desejo era a falta de verdade. E o povo de Deus foi sucumbido por essa influência. E começavam a mentir uns para os outros. Por isso, isso gerava instabilidade, infidelidade, não tinha crédito, ou seja, incredibilidade, inconstância em tudo. Ou seja, enquanto era para ser o contrário, a prosperidade, tudo dando certo, era para o povo estar cada vez mais santo, o povo se depravava. Esse é um ponto sempre que a história mostra. Por isso que no Novo Testamento, eu repito para os irmãos, é cheio de bandeira vermelha acerca da riqueza, da prosperidade. Porque todas as vezes que mostra esse período de prosperidade, de grande abundância, o povo se corrompe. O homem mais rico registrado nas Escrituras, Salomão, como foi o final da vida dele? Ele se corrompeu com toda a sua riqueza, com toda a sua fama, com todo o seu poder, com todo o seu status, com toda a sua inteligência e sabedoria. Ele se corrompeu. E ele termina dizendo: temer ao Senhor. Temer ao Senhor. Aí o texto diz, a segunda objeção do Senhor, que faz parte da tríade: não há amor. Ora, se não há verdade, há falsidade aí, há mentira em todos os sentidos,
Não há amor. Isso, quando não há amor, há o quê? Desprezo. Desprezo ao necessitado. Essas pessoas que viviam na mentira, na prática da mentira, ela fazia o quê? Usava as pessoas e amava as coisas. Por viver na prática da hipocrisia, do engano, elas desprezavam as pessoas em detrimento das coisas. E tudo isso por causa de quê? Por que elas desprezavam as pessoas? Por que elas amavam as coisas? E faziam de tudo para obter as coisas, ao ponto de mentir, de fazer tudo para se chegar a um fim, a um propósito desejado, porque não tinha conhecimento de Deus. Ou seja, não sabiam quem é Deus, o que Ele faz e o que Ele requer. Meus irmãos, isso é verdade para hoje. Quando a gente perde a ideia de quem é Deus, pronto. Se eu não sei quem é Deus, eu não sei o que é que Ele quer e como Ele faz e o que Ele faz. Eu vou fazer tudo o contrário do que Ele deseja. É o que João diz nas suas cartas. Se eu for amar o mundo, é o que esse povo estava fazendo, amando o mundo deles. E amava esse mundo porque deixou de amar o Deus, deixou de conhecer a verdade desse Deus. E aí, eles começaram a viver como os adoradores de Baal. E é interessante que o Senhor coloca aqui pelo menos 5 dos 10 mandamentos que eles quebraram para ratificar tudo que eu disse até aqui. Como é que eles viviam na mentira? Como é que eles viviam sem amor? Como é que eles viviam sem o conhecimento de Deus? Ou seja, sem a comunhão, sem a intimidade com Deus. Olha o que é que o verso 2 vai dizer. Com juramento falso, quebrou um mandamento aí. Mentira, na sua versão tem matar, mas é assassinar. Roubo, adultério. E aí, na minha versão, diz a violência e homicídio sobre homicídio. Na sua versão, talvez tenha outra palavra aí do que violência. Mas era assim que eles viviam. Falso testemunho, perjurar, né? Mentir, se maldizer, era um maldizente. Então, aí é o 3º e o 9º mandamento aí. Matar. Deus falando aqui com o seu povo e afirmando aqui que eles matavam, assassinavam para chegar aonde queriam chegar. Meus irmãos, é o mesmo Deus desse tempo, é o que está aqui hoje para nós, e nós temos essa mesma herança aí, nós vivemos na presença do pecado, e o pecado está no mundo, e ele vai sempre querer nos fazer acreditar que o nosso propósito de estar nesse mundo aqui é usufruir de tudo o máximo possível, em todos os sentidos. E que a gente tem o total direito de fazer o que for preciso, inclusive todas essas coisas aqui, ó. Falso testemunho, mentir, assassinar, roubar, adulterar, o que for preciso. Então veja aí, se você olhar, pegasse os 10 mandamentos e colocasse como está lá em Deuteronômio, você vai perceber que aqui não está na ordem correta. Alguns comentaristas dizem que Oséias faz questão de não colocar na ordem, justamente para demonstrar não só o quanto eles de fato viviam isso, mas essa desorganização, para dizer o quanto eles viviam desorganizados da vontade de Deus. Por isso, não está conectado exatamente como foi relatado em Deuteronômio. O que está no verso 2 são consequências vividas
por aqueles que deixaram a verdade, deixaram o amor e deixaram o conhecimento de Deus. E toda ação, meus irmãos, tem consequência. Se a gente se arrepende, Deus perdoa. Mas a consequência não muda. A consequência não muda. Quanto mais quando não se arrepende. E olha aí, um mundo tão próspero como estava, tão abençoado. E a gente entende que o mundo estava abençoado pelo próprio Deus. É Ele que dizia para a chuva cair, é Ele que dizia para a terra prosperar no alimento. Tudo vinha da mão de Deus. O que é que o povo estava fazendo? Pegando tudo e levando para cultuar, para sacrificar Baal, como se Baal tivesse dado a ele. Aí as consequências dessa desobediência, que é levada por não conhecer a Deus, ou seja, não querer comunhão com Deus, aí eu não vou viver o amor que Deus quer que eu viva e nem a verdade. Então isso vai gerar consequência. Aí o verso 3, que encerra o nosso primeiro ponto, vai dizer o quê? Por isso, aí diz, por isso a terra está de luto. Não é estará, está de luto. A terra está morta. E todos os seus moradores desfalecem, perdem as forças, morrem. Juntamente com os animais do campo, com as aves do céu e até os peixes do mar estão morrendo. Então são 3 palavras aí: luto, desfalecem, morrendo, que estão interligadas, que são a consequência de um povo que vive sem conhecimento de Deus, ou seja, sem comunhão com Deus, sem amor pelo próximo, ou seja, que vive usando as pessoas em detrimento das coisas, e um povo que mente, que rouba, que mata, que dá falso testemunho para chegar a um fim objetivo. E é interessante que no final do verso 2, diz que há violência e homicídio sobre homicídio. Aqui há uma briga, né, de interpretação de muitos comentaristas. Alguns vão dizer que essa violência está associado a tudo que veio antes. Juramento falso, mentira, assassinato, roubo, adultério. A ideia que o povo de Deus fazia isso com muita convicção, com muito desejo. Não tinha um pingo de constrangimento. E a ideia de violência era de uma enxurralhada, se é assim que chama, de ações, ou seja, isso era uma rotina, isso acontecia diariamente. Uma outra porção de comentarista vai dizer que essa palavra violência, ela está associada ao que vem depois, homicídios sobre homicídios. E aí a ideia, e eu acredito que seja essa daqui, que realmente o texto está querendo nos mostrar, é que eles estavam copiando o que o próprio sistema político e governo fazia. Essa ideia de homicídio mais homicídio faz entender que era o governo que massacrava as pessoas, entrava nas casas das pessoas, para levar pessoas para serem sacrificadas no culto a Baal. E o povo de Deus estava se aproveitando dessa influência para também fazer isso. Era um mundo fortemente influenciando a eles. Eles viviam dentro de uma prosperidade, mas que na vida real era cada um pensando em si. Não havia temor, meus irmãos, a ideia é essa. Não havia temor. E isso é a realidade para os dias de hoje também, meus irmãos. Se a gente perder o desejo de conhecer a Deus todos os dias, a gente não vai amar as pessoas como deveríamos amar. A gente não vai andar na verdade. Aí, meus irmãos, a gente perde o temor. E aí a gente vai fazer igual ao pior que o mundo faz. A história mostra isso. Todas as vezes que o povo se afastou de Deus, fez coisas literalmente piores do que aqueles que nunca reconheceram Deus como seu Deus. Cristãos que levaram essas práticas para dentro da igreja, para dentro do culto a Deus,
E é exatamente isso que o Senhor vai acusar. Deus acusa agora, especificamente o sacerdote. O Senhor sai do geral, o Senhor sai do público para o particular. Aí eu vou dizer assim, sem medo. O Senhor vai para dentro da igreja agora, vai para dentro do templo, dentro da igreja. Como é que aqueles que deveriam orientar o povo estavam agindo? Aí aqui, meus irmãos, dou uma deixa para vocês. Hoje em dia, as pessoas não estão preocupadas. Quem são as pessoas que estão com a prerrogativa de serem profetas do Senhor, de serem levantados pelo Senhor? Antigamente, só bastava ter cara de igreja, um indivíduo engravatado, com uma Bíblia aberta, e tendo uma oratória boa, que as pessoas se achegavam, se sentavam e não queria saber mais de nada. De onde veio, de onde esse cara veio, de onde essa igreja surgiu, de onde esse templo surgiu. Não. Hoje, não precisa mais nem ter cara de igreja, não precisa mais nem estar de terno e gravata. O cara pode estar com aquelas camisas acochadinhas, entendeu? O negócio é bem aqui, que quase aparece o sovaco do cara, aquelas calças apertadinhas, termina no meio da canela, entendeu? Um negócio todo preto, um monte de cadeira, tudo escuro, aqui uma luzona em cima do cara, aí o cara abre a Bíblia, a turma já está lá. Está dando glória a Deus, aleluia. Ninguém se preocupa quando a Bíblia diz que existe sinagogas de Satanás. Paulo escrevendo aos Coríntios, dizendo que Satanás se transveste de anjo de luz e faz obras de justiça. As pessoas não estão preocupadas, não. Estão lá. Olha o que o Senhor vai dizer aqui, acerca daqueles que ele colocou para liderar o seu povo. Aí ele começa a falar agora, direcionando para acusações específicas. Diretamente, ele começa a falar com os sacerdotes. Presta atenção. O que ele vai dizer aqui, do verso 4 até o verso 10, é a primeira partezinha dessa parte maior, é que eles abandonaram, rejeitaram a lei, a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai sempre nos colocar sob a dependência de ter comunhão, de conhecer Ele. É a palavra de Deus que vai dizer o que é o verdadeiro amor. É a palavra de Deus que vai nos fazer andar na verdade, para viver a verdade na prática. Olha o que o Senhor vai dizer aqui, Deus vai falar. Todavia, que ninguém acuse nem repreenda, porque a minha, aí aparece de novo a palavra, ó, acusação, é a mesma palavra para controvérsia, que pode se entender com contenda, é a mesma palavra. Aqui aparece como acusação. A minha contenda, a minha controvérsia é contra vocês, sacerdote. Então, a parte A do verso 4, parece que o Senhor está sendo questionado. Alguém está dizendo, quem é você para questionar? Quem é você para acusar? Quem é você para contender? Quem é? Quem é? Aí Deus já está dizendo. Que ninguém acuse nem repreenda. Não tem ninguém, só eu que faço isso. Sou eu mesmo que faço, não tem outra pessoa não. O que é que vocês estão pensando? E a minha acusação é contra vocês. Aí dá a ideia que era o sacerdote. Pois, quem é tu, Oséias? Que Oséias está falando o nome de Deus, né? Quem é tu para falar isso aí? Aí Deus fala por Oséias. Pensando o quê? Não tem ninguém que acuse, não. Sou eu mesmo. E a minha acusação é contra vocês, sacerdotes. E olha aí as palavras que vem aí, ó. Por isso vocês tropeçarão de dia, e os profetas, né? Porque de alguma maneira sacerdote acabava sendo um profeta também. Aqui existiu o profeta em si, mas a ênfase a gente está vendo que é o sacerdote. A culpa é deles. Aí ele diz isso. Tropeçarão de dia, e os profetas, juntamente com vocês, tropeçarão de noite. Ou seja, o tropeço dos profetas estava sendo também por causa dos sacerdotes. Aí ele diz, ó, eu
destruirei a mãe de vocês. A mãe de vocês aqui é Gomer. E Gomer representa quem? O povo. A gente não pode entender aqui que é a mãe do sacerdote, né? Que o Senhor vai punir. Senão fica parecendo aquela coisa de jogo de futebol, né? Que o árbitro está apitando e quem paga o preço é a mãe dele, né? Não, não é o caso aqui. A mãe é o povo. Então veja. Você deve estar pensando assim, olha. Então a culpa não é do povo. A culpa é do sacerdote. Aqui, nesses versos, o Senhor está dizendo, a culpa é deles. Mas veja que quando o julgamento vier, eu destruirei, o povo entra junto. E sacerdote é povo de Deus também. Está no meio. E mais adiante, ele vai colocar todo mundo junto de novo. Aí a gente vai tornar claro que a culpa é do sacerdote, a culpa é do povo. O povo entrava no templo, o sacerdote dava aquilo que o povo queria ouvir. Olha, isso não é muito parecido com o dia de hoje. Igrejas superlotadas aí, se dizendo que é de Deus, se dizendo que são ministros de Deus, e ambos estão se corrompendo, ambos com responsabilidades. E o Senhor está dizendo, ó, eu destruirei a todos vocês, a mãe de vocês e vocês estão inclusos nisso aqui. E o motivo está aí, ó. Ele vai voltar a tocar naquilo que ele abordou, a tríade. A tríade, do qual ele acusa, contenda. Né? Tem essa contenda com eles. E ele vai falar da tríade, daquilo que é o principal elemento da tríade. A falta de verdade e a falta de amor é porque não tinham conhecimento. Aí ele vai dizer aqui, ó, o meu povo está sendo destruído. E é interessante isso, meus irmãos. O povo de Deus ser destruído não é por peste, não é por pobreza, não é por perseguição humana. O povo está sendo destruído pelo pecado. O mundo está sendo abalado, nós vimos no verso 3, o mundo entrou em luto, começou a morrer por causa da consequência do pecado. E tudo isso por falta do conhecimento. Ó. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, rejeitarem a lei de Deus, rejeitarem a vontade, a palavra de Deus, o que Deus requer do seu povo. E entenda, quando se fala direcionado para o sacerdote, o que o Senhor está dizendo é, você deixou de pregar a minha lei. Você deixou de falar a minha vontade. Você deixou de ensinar o meu querer para o povo. Você deixou de moldar o caráter do povo. Em dizer quem eu sou e quem eu quero, o que eu faço. Quando não há pregação em púlpito, quando não há pregação verdadeira no púlpito, meus irmãos, as pessoas deixam de conhecer quem é Deus. E quando deixam de conhecer o que é Deus, meus irmãos, vão entrar em depravação, vão entrar em desobediência. Por isso que nos tempos modernos, a gente escuta falar muito, né? O que é que qualifica uma igreja verdadeira? Quais são os pilares de uma igreja verdadeira? O primeiro delas é que preguem o evangelho, que pregue a palavra de Deus, que pregue a lei de Deus. Eles deixaram de fazer isso, rejeitaram. Aí o texto diz, eu não só destruirei, eu vou rejeitar vocês, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei de Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Então, meus irmãos, quando se rejeita a lei, é o que nós estamos vendo aqui, algumas coisas acontecem. Aprofundamento do pecado, perde-se o temor a Deus, e o que nós vamos ver agora é que o culto é afetado. Aí o culto a Deus passa a ser uma entrega à sensualidade, à depravação e à idolatria.
As pessoas se reuniam não mais para adorar a Deus verdadeiro. As pessoas se reuniam não mais para ouvir a lei de Deus, mas para ouvir o que queriam. E o que é que eles queriam ouvir? Era a lei, era o ensino, é a palavra que vogava no seu tempo, no seu período. E que palavra era essa? Você é o centro. Você é o cara. Sinta tudo que você puder sentir. Busque tudo aquilo que você deseja. Tenha tudo aquilo que você sonha. Era isso que o mundo estava pregando. E entrou no meio do povo de Deus. Olha o que é que o verso, a partir do verso 11 em diante vai dizer. 11 até o 14. A religião é corrompida, o culto a Deus é corrompido. Olha aí, meus irmãos. Do verso 7. Do verso 7 ao verso 10. Quanto mais estes se multiplicam, tanto mais contra mim pecaram. E eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimenta-se do pecado do meu povo, e é o seu maior desejo é que o povo continue a pecar. Por isso, tal povo, tal sacerdote, eu o castigarei pela sua conduta, e lhes darei o que merece por seus atos. Comerão, não ficarão satisfeitos, eles se entregarão à prostituição, mas não se multiplicarão, porque deixaram de adorar ao Senhor. A consequência da rejeição da lei era entrar em depravação. Aí veja o texto aí. O povo chegava no templo e os sacerdotes percebiam o que é que eles queriam ouvir. Negavam-se à palavra de Deus e falavam o que eles queriam ouvir, porque o propósito do sacerdote era que ele ia ter benefício. Quanto mais oferta eles traziam, quanto mais sacrifício eles faziam, mais os sacerdotes ganhavam. Era assim, a porção do sacerdote era uma parte das ofertas dos sacrifícios, tanto em alimentos como em animais. E eles se deixaram corromper e virou um círculo vicioso. Eles se deixavam corromper e ia corrompendo o povo. E assim eles iam prosperando. O texto diz que eles prosperavam nisso. Né, ó? Alimentando-se do pecado do meu povo era o seu maior desejo, e que o povo continuasse a pecar. Aí o verso 9 diz: por isso, tal povo, tal sacerdote, os dois se merecem. Eu os castigarei pela sua conduta, e lhes darei o que merece por seus atos. Aí você olha, castigo vindo de Deus é ruim. Sempre é ruim castigo vindo da parte de Deus. Mas nem sempre parece ser ruim. Olha o que é que o texto vai dizer. Comerão, mas não ficarão satisfeitos. Eles se entregarão à prostituição, mas não se multiplicarão. Porque o raciocínio lógico seria: eu vou castigar meu povo. Eu vou fazer eles ficarem com fome. O Senhor faz isso. Em outros momentos o Senhor fez isso, deixou o povo com fome, castigo. Eu vou torná-los impotentes por desejos sexuais, tanto o homem como a mulher. Vou tirar esse desejo deles. Mas aqui o Senhor faz é deixar. O Senhor libera. Quando eu li isso aqui, eu me lembrei de Romanos. O Senhor abandona. Lá em Romanos diz: eu vou deixar vocês fazerem o que vocês quiserem. Vão se perverter, vão buscar o que vocês querem. Aí, meus irmãos, se apercebam. Nem sempre aquilo que parece ser bênção é bênção. Assim como nem sempre aquilo que parece ser maldição é maldição. Mas muita gente, a maioria delas, não consegue associar isso. Está dando certo, o meu prazer está sendo alimentado, eu estou vivendo daquilo do que é bom e melhor, eles jamais vão entender, a grande maioria, que isso é uma maldição para a vida deles. Mas muitas vezes. Aqui está sendo. Comerão, verso 10, mas não ficarão satisfeitos. Comerão, vão comer muito.
nunca vão chegar, mas vão comer, vai ter fartura. Eles se entregarão à prostituição, à lascívia, o prazer. Né? Hoje é o hedonismo, né? As pessoas querem o prazer à custa de qualquer coisa. Vão ter, mas não vão se multiplicar. Uma das grandes riquezas da humanidade é a multiplicação, meus irmãos. É bênção de Deus. Aqui vai ser vedado isso. Vai ter prazer, mas não vai se multiplicar. Aí sim, meus irmãos. A consequência de tudo isso é a adoração. Vai do verso 11 ao 5º, ou do 11 ao 14. A região se torna corrompida. Tudo que nós vamos ler aqui do verso 11 até o 14 é o simbolismo de como o povo se reunia para adorar. Quando o povo se reunia para adorar a Deus, tinha sacrifício, certo? Tinha tudo isso aqui. O que a gente vai perceber aqui é que os sacerdotes se corromperam e fizeram do culto a Deus o culto a Baal. Se tornaram sacerdotes de Baal e não de Deus. Olha aí, meus irmãos, aí eu faço o link, a sinagoga de Satanás aí. Eles deram lugar, a igreja se tornou mudana. O Deus dessa igreja aqui, que nós vamos relatar aqui, é o diabo, na representação de Baal. Olha aí, ó. A prostituição, o vinho envelhecido e o vinho novo tiram o entendimento. Sabe que a ideia disso aqui, meus irmãos, é de um culto totalmente emocional, embriagante, fora de razão, fora de entendimento. O vinho está aí e tira o entendimento para dar essa ideia. Faça aplicação para muitas igrejas hoje, que a gente vê pela internet. As pessoas vão para o culto, parece que estão embriagadas. Pergunte a ela o que foi que ela entendeu. Nada. Ela está lá, embriagada, o entendimento dela zero. Pergunta se ela está preocupada naquilo que ela ouviu, se vem de Deus ou não. Ela está preocupada no que ela sente. Assim é o embriagado. Ele acha legal ficar embriagado. Sobriedade para ele não faz sentido. Para muitos, ser cristão hoje não é você andar sóbrio. É você andar embriagado do Espírito Santo. Ainda há aqueles que pegam lá o texto de Coríntios, né? A letra mata, e o Espírito vivifica. Estudar, ler Bíblia, ler livro, isso é coisa de gente que não tem fogo, que não tem espiritualidade avançada. São muito racionais. A Bíblia chama a gente de ser espiritual. A Bíblia chama a gente de ser as duas coisas. Racional e espiritual. Olha aqui, ó, como é que estava o tempo deles. Aí essa falta de sobriedade levava eles a fazer coisa que sóbrio e com razão ninguém faria isso aqui, é uma idiotice. Olha aí, ó. O meu povo consulta os ídolos de madeira e um pedaço de pau lhe dá as respostas. A ideia aqui era de magia. Magia. Então, vai firmando a cena aí. Se reuniam, aí o povo lá tudo muito doido e cheio de misticismo, de magia dentro do ambiente. Deus quer falar contigo, então vamos pegar um pedaço de pau aqui. Se Deus for te prosperar, vamos jogar o pau para cima e quando ele cair, tem que cair apontando para ti. Se apontar para o fulano, vai ser o fulano que vai ter a bênção, não tu. Aí rebolava o pau. O pau caía, pá. O irmão vai ser abençoado. Não sei o quê. Vamos rodar aqui. Era isso. Olha aí, meus irmãos, a loucura. E Deus olhando para esse povo dizendo, por que tudo estava acontecendo? Falta de conhecimento, falta de amor, falta de verdade. Aí o povo ficava nessa, de consultar pau. Eu já falei para os irmãos aqui. Uma época aqui, terminou o culto, e eu estava lá fora com uns irmãos, aí eu vi um indivíduo bem aqui no canto direito meu aqui, mas quem está lá fora é o esquerdo, com a mão na cabeça de dois irmãos e falando uma língua que ele dizia que era língua estranha, e os irmãos já lá meio querendo se balançar, e eu vi, e aí eu cheguei e disse, o que é isso aí? Não, é Deus mandando uma palavra, uma profecia.
Aí eu disse assim, rapaz, eu passei 50 minutos ali dentro falando o que era, não era Deus não, é? Como nós somos fáceis de ser enganados. Talvez se eu não fosse, os irmãos fossem acreditar. Que eu passei 50 minutos aqui falando o nome do cão e o irmão, em 1 minuto, 2 minutos, estava falando o nome de Deus para ele ali. Isso numa igreja que é bíblica. Tu imagina essa guerra por aí, que a marmotagem é grande. Que já perderam a sobriedade faz tempo. É esse nível aqui. Vai ficar consultando. Entendeu? Aí você não vê a igreja por aí trazendo um monte de coisas, símbolos do Antigo Testamento, que apontava para algo perfeito. As pessoas são muito mais dadas, não é de hoje, a coisas místicas. Isso tudo acontece por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, o meu povo está sendo destruído. Aí ele vai e diz, ó, o que acontecia lá dentro, ó. Porque isso aqui, meus irmãos, é para dizer para a gente aqui, que nos consideramos reformados, que existe o espírito maligno agindo. Entendeu? Olha aqui na minha versão como é que se coloca. Ó. Porque um espírito de prostituição os enganou. Espírito de prostituição. No capítulo 5, o Senhor vai falar de novo, usando essa expressão, no verso 4. Olha o que diz o verso 4 do capítulo 5. O que eles fazem não lhes permitem voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem o Senhor. Percebeu aí? E ele vai aparecer de novo. Eu marquei. Ele aparece de novo essa expressão. Então veja aí. Um espírito agindo, verso 12 do nosso texto, né? Enganando. E a ideia do verso 4 do capítulo 5 é que ele está ali. Está no meio. Isso faz muito sentido, meus irmãos. Se eu não tenho conhecimento de Deus, eu não tenho a comunhão com Deus, eu vou ter comunhão com quem? Eu preciso ter comunhão com alguém. Eu vou ter com quem? E é isso que eu te digo, varão. Satanás e os capetas vão estar à disposição de ter comunhão com você. Eles vão fazer de tudo para enganar você. Então veja, o fato de ficarem embriagados, de entrarem no misticismo, vamos ouvir a voz de Deus por um pedaço de pau. É porque um espírito de prostituição, aí entenda prostituição aí, como eu falei, o conceito, não é só prostituição literal, mas é a prostituição de levar a infidelidade aos propósitos de Deus, espiritualmente falando. Essa prostituição está mais ligada a uma infidelidade, uma prostituição espiritual. Então, meus irmãos, quando não se prega a lei de Deus, segundo esse texto, as pessoas que estão ouvindo essa palavra, que não é a palavra de Deus, elas estão ouvindo na base de um espírito de engano e de um espírito que habita no meio deles e que os torna prostitutos, infiéis para com Deus. E esse espírito enganava de um jeito que na hora de oferecer ações de graça, sacrifícios a Deus, eles ofereciam a Baal, aos demônios. Olha o que o texto vai dizer. Sacrificavam no alto dos montes, copiando exatamente tudo aquilo que Deus requeria para ele. E queimavam incenso sobre as colinas debaixo dos carvalhos, dos álamos, dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso as filhas de vocês se prostituíam e suas noras adulteravam, ou adulteram. Ou seja, aquilo que eu disse, no momento do culto, havia, meus irmãos, relações sexuais dedicadas a Baal. Olha aí, meus irmãos, a que ponto o povo de Deus chegou. Aí quando você lê lá 1 Coríntios capítulo 5, que tinha um indivíduo dentro da igreja tendo relação sexual, alguns vão dizer que era com a sua mãe, outros vão dizer que era com a sua madrasta, não importa.
sendo uma ou outra. É uma depravação tal que Paulo dizia que nem acontecia fora da igreja. Então não é para a gente ficar abismado, não. Isso sempre aconteceu. E qual é o espírito que estava ali naquela igreja? Certamente não era o Espírito de Deus, porque o povo estava omisso a tudo que estava acontecendo. Era o espírito do diabo que estava reinando naquela igreja. Aí o Paulo chegou e disse, espera aí, o dono da igreja não é ele. Vamos resolver essa parada. Aqui está acontecendo o mesmo espírito agindo e levando as pessoas a irem aos lugares que comumente era para adorar a Deus. Ou seja, totalmente influenciada pelo mundo. Trazendo para dentro da liturgia, daquilo que Deus requeria para ele. Olhe que ousadia, meus irmãos. O povo de Deus chegou para com Deus, ao ponto de se prostituírem, literalmente, no momento mais sagrado que Deus convocava o seu povo, de agradecer a Ele com sacrifício, receber perdão de Deus. Olha o que é que eles faziam. Aí o Senhor diz algo interessante no verso 14. Não castigarei as filhas de vocês que se prostituem, nem as suas noras quando adulteram. Parece que tem gente inocente aí, né? Mas não entenda assim. O verso não termina aqui. Olha o que o verso vai dizer. Por que ele não vai fazer isso? Porque os próprios homens se retiram com as meretrizes e oferecem sacrifícios com as prostitutas cultuais. E um povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Isso aqui nada mais é do que Deus dizendo: a própria depravação dos pais vai ser o exemplo, a influência para levar os seus filhos, suas filhas a fazerem o mesmo. E a consequência disso, meus irmãos, é a destruição, porque Deus diz que vai destruir todo aquele que não se arrepende, todo aquele que vive na prática do pecado. Então aqui não tem ninguém inocente. É Deus dizendo que a responsabilidade vai ser de vocês. O justo Deus está colocando aqui o seu atributo, que muita gente não quer ter, não quer acreditar, não quer receber. Deus é amor, Deus é justiça. E o Deus de justiça, ele acusa e ele mostra aqui a que ponto o seu povo chegou. E aí, quando ele chega no verso 15, ele especificamente fala ajudar. Porque o povo do sul e o povo do norte é o povo de Deus. A evidência aqui dos acontecimentos de adultério e infidelidade é com o povo do norte. Mas o Senhor cita aqui Judá. E ao citar Judá, indiretamente ele está continuando fazendo crítica ao povo. Mas ele cita Judá aqui, justamente, meus irmãos, a ideia é essa. É de mostrar que pessoas que se dizem ser cristãs, que vivem como o mundo vive, não devem ser imitadas e não devem ter aproximação, comunhão com aquele que não está nessa degradação. É isso que o texto vai dizer aqui, ó. Se você, Israel, olha o que o texto diz aí, ó. Aqui é o mau testemunho sendo apontado aí. É o Senhor dizendo, vocês são um exemplo a não ser seguido. E eu vou dizer para o restante do povo, Judá, que vocês não merecem ter a companhia deles. Ele diz, se você, Israel, quer se prostituir, pelo menos não faça com que Judá se torne culpado. Aí o que vem daqui para frente, melhor dizendo, o que vem agora, é diretamente para Judá. Está dizendo aí, ó. 3 verbos vão aparecer aí, ó. Venham, subam, jurem. Não venha a Gigal, não suba a Bet-Aven, e não jure dizendo, tão certo como vive o Senhor. Não venha a Gigal. Não venha para esse local, porque não é mais o que vocês imaginavam que eram. Eles trocaram, perverteram. Agora não se adora mais a Deus em Gigal. Agora se adora a Baal. É um culto idólatra. Não venha mais Bet-Aven. Lá a idolatria e prostituição.
Não venha mais. Não suba. E não digam como eles, tão certo como vive o Senhor. Muitos comentaristas dizem, meus irmãos, que apesar de tudo isso que está escrito aqui, do verso 11 até o 14, eles diziam, num momento de culto a Deus, de sacrifício, de adoração, que aquilo era da vontade de Deus, que eles estavam fazendo a vontade de Deus. Por isso que no começo do texto diz falso testemunho, mentira. Meus irmãos, isso é uma realidade muito grande hoje. Tem muitos aí dizendo e fazendo coisas e dizendo que é o Senhor. Assim diz o Senhor. Isso aqui o Senhor mandou fazer. É da vontade do Senhor. E nunca foi. E os crentes, muitos crentes estão sendo ludibriados por isso, acreditando nisso. Quando quase sempre as pessoas que falam isso, elas estão numa posição de muito poder. Seus canais são bem assistidos, suas igrejas são enormes. Assim, meus irmãos, como nem toda igreja pequena quer dizer que é uma igreja certa, nem toda igreja grande quer dizer que é Deus agindo. Nem todo movimento, de fato, é avivamento. Olha que interessante. O texto prossegue e diz assim, olha como é que o Senhor chama, e é uma de muitas palavras que o Senhor vai chamar Israel. Aqui ele chama de vaca, mais na frente vai chamar de jumenta. Como vaca rebelde Israel, verso 16, se rebelou. Aí há uma ironia aqui. Será que o Senhor poderá apacentá-los num lugar espaçoso como se fosse cordeiro? Qual é a resposta, meus irmãos? Nem a pau. Pastor, pastoreia ovelha, não é vaca. Ainda mais vaca rebelde, vaca louca. É assim que o Senhor está chamando o seu povo. Por que eles são vaca louca? Por que eles são vaca rebelde? É só você voltar e olhar. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. E aí o verso 6 diz, o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento de Deus. Os seus líderes abdicaram eles da minha lei, tiraram. Aí eles, muito sedentos em querer ouvir o que eles querem, seduziram o meu sacerdote. Aí o meu sacerdote insiste e prega pecado na vida deles para que eles pequem cada vez mais e mais. Ao ponto de trazer eles para dentro do, vamos chamar do templo, mas não era o templo, né? A ideia de culto a Deus, para os montes. Em vez de me adorar, em vez de sacrificar a mim, eles se corrompem, adorando e sacrificando a deuses. Não é exemplo para você, Judá. Aí o verso 17, Efraim. Os comentaristas vão dizer que Efraim aqui é Israel, é o povo do norte. Está entregue a ídolos. Explicar por quê, não tem uma explicação. É o contexto. Quem é que está entregue aos ídolos? Onde é que Efraim apareceu aqui antes? Então, a maioria dos comentaristas diz que Efraim aqui seria o Israel que acabou de chamar aqui de vaca rebelde. Está entregue aos ídolos. Aí vem também uma palavrinha que parece meio desconecta. É deixá-lo. Aí é Deus falando para ajudar. Não ande com eles. Se afaste deles. Não dá para ter diálogo. É para se afastar. É tipo assim, não brinque com o pecado. Se você sabe que aquele indivíduo que diz ser crente, ele vive uma vida de prática de pecado, é aquilo que eu disse para os irmãos. Discipulado tem um tempo, evangelismo tem um tempo. Tem que ir com razão, não é só com emoção, não. O desejo da gente é que todo mundo se salve, né? Mas a gente sabe que nem todo mundo vai ser salvo. Aí tem gente que fica nessa, dá mais uma chance, mais uma chance, mais uma chance. Quando dá fé, aquela mais uma chance foi a chance que ele teve para lhe derrubar. Então Deus está dizendo, ó, se afaste. Por isso que tem alguns pastores que são vistos como radicais. Tem pastor que diz assim, certa denominação para mim são bando de herege, eu não aperto nem a mão.
E nós aqui, como cristãos, nós sabemos que tem algumas que de fato são. Os Mormons, né? Testemunha de Jeová, entendeu? São super simpáticos. Não estou dizendo que você tem que chegar lá e dar um murro neles e sair brigando com eles. Mas não sente para tomar café com ele. Não se associe com ele achando que ele é crente. Ele não é. Não é. Olha aqui Deus dizendo. Deixo. Aí vamos para o final. Verso 18 e 19. Tendo acabado de beber, está só reafirmando o que ele falou do verso 11 ao 14. Só reafirmando. Ó. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. E seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O mundo, a influência mundana estava completamente sobre eles. Lógico, não tinham conhecimento de Deus, perderam o conhecimento de Deus. Agora olha que interessante, como é que ele vai arrematar aqui o verso 19. O vento os envolveu. A palavra vento aí, meus irmãos, é a mesma palavra que foi traduzida por espírito no nosso verso 12. Que é a mesma palavra que foi traduzida por espírito, né, no verso 4 do capítulo 5. Então, vamos ler esses 3 versos e veja aí o nível de engano, de envolvimento e de comunhão que esse espírito de prostituição reinava no meio do povo de Deus por falta do conhecimento de Deus. Olha aí, ó. Porque um espírito, a partezinha B do 12, porque um espírito, um vento de prostituição os enganou. Um vento que não tem substância nenhuma. Vai. É vento, né? Vai embora. Espírito. Então a ideia aqui, um espírito que enganava. Quando nós lemos verso 19, o vento os envolvia. O espírito de prostituição os envolvia. Ou seja, os ludibriava, os encantava. E aí, quando a gente lê o verso 4, o espírito de prostituição estava no meio deles e não conhecia ao Senhor. Então, tenta imaginar o espírito enganando, o espírito envolvendo, o espírito cegando eles, para que eles não entendessem, não buscassem o conhecimento de Deus. É o que a Bíblia diz no Novo Testamento. O espírito do mal, ele cega o entendimento das pessoas. E tem muito cristão que se permite ser cego, mesmo sendo já salvo, sendo liberto. Qual é o problema dele? Você já foi liberto das cadeias. Qual é o problema dele? Você já foi liberto da influência e do poder do pecado. É imaturidade. Essa imaturidade que gera arrogância, soberba, de achar que há possibilidade de viver nesse mundo sem estar em comunhão com Deus. E como é que eu estou em comunhão com Deus? O espírito do mal sabe que para ele ter influência de engano, ele precisa estar envolvido, ele precisa estar no meio. E como é que ele faz isso? Em um ambiente de culto e adoração e sacrifício. Então eu sou igreja até morrer. Crente que não ama a igreja, crente que não luta para estar na igreja, ele deixa de ser habilitado na verdade, de ter o espírito da verdade para ter o espírito do engano. Ele deixa de ser envolvido pela verdade para ser envolvido pelo espírito do engano. Ele deixa de ter no meio, estar no meio, na comunhão da presença de Deus, na pessoa de cada cristão, o corpo de Cristo, para estar no corpo do mundo, recebendo a influência de Satanás. O que é que você acha que vai acontecer com você? A mesma coisa que aconteceu com esse povo. Não vai ter conhecimento de Deus, não vai ter amor, não vai ter verdade, no mínimo. Vai jurar falso, vai mentir,
vai assassinar no coração, que hoje nós estamos mais desenvolvido, né? Do processo de revelação da palavra de Deus. Assassinato aqui, quando eles ouviam, era literalmente matar uma pessoa. Mas hoje nós sabemos que para ser considerado assassino, só basta a gente odiar um irmão e não perdoá-lo. Então você vai se tornar assassino, ladrão e adúltero. E aqui nós estamos vendo adultério na prática e adultério espiritual. Você vai trocar o culto a Deus ao culto que o mundo diz. Ao culto que os ditames que o mundo diz. O que é que você acha que vai acontecer com você? O que é que você acha? É de repente o que você está vivendo, as lutas que você está passando, nada mais é. Isso é o lado bom, tá, irmãos? De Deus está puxando você. De repente você está como Judá. Está quase caindo. E Deus está dizendo, se afaste. Mas de repente você já está como Israel, já caiu. E Deus está te acusando nessa noite. E vai te acusar mais domingo que vem. E vai te acusar mais no outro domingo que vem. Mas não fique triste, não. Vai terminar no capítulo 11, ele dizendo, ó, é só se arrepender. Aí o meu conhecimento. E vindo o conhecimento de Deus, meus irmãos, nós vamos ser libertos desse espírito de prostituição, desse vento, né, que está aqui, que nos envolve nas suas asas e nos protege, nos levando à vergonha. O Senhor vai nos livrar disso. E no capítulo 5, que é o nosso próximo sermão, no verso 4, o Senhor vai nos tirar do meio desse espírito e nos levar para onde nós nunca deveríamos ter saído, meus irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós saibamos, meus irmãos, que a caminhada com Cristo nunca foi e nunca será fácil. Por isso nós não podemos abrir mão dessa tríade. Conhecimento de Deus, amor e verdade. Se a gente não tiver o conhecimento de Deus, meus irmãos, nós vamos errar, como esse povo errou. Não podemos esquecer a lei de Deus. Nós vivemos em um mundo corrupto, à semelhança da época. Pessoas que se corrompem, fazem de tudo. Nós estamos vendo aí na política gente voltando, cheio de processo, na maior cara de pau do mundo, seja deputado, vereador, senador, candidato a presidente, na maior cara de pau do mundo. Querem se colocar como exemplo de ordem, de progresso, quando na verdade os seus frutos denunciam a sua corrupção. Quantos pastores, e hoje muitas igrejas, pastores já estão no terceiro, no quarto casamento. E as pessoas não conseguem perceber qual espírito está agindo ali. Igrejas que recebem as pessoas e diz, fique como está. Pastores que estão no microfone dizendo, casamento é a relação sexual. Você teve relação sexual com a pessoa, é o seu casamento. É uma verdade, mas não a verdade completa. A Bíblia diz, no Antigo Testamento, quando não existia a instituição cartório, que o casamento era isso, quando os dois se deitavam, uniam um no outro ali, aí era o casamento. Mas aí, a queda do homem foi depravando e o Senhor viu, e no Novo Testamento ele ratifica isso, de que por causa da dureza, o homem deveria casar e ter uma mulher só e não cometer adultério. E aí casamento passou a ser sexo e casamento no cartório assinado. Mas o pastor não disse essa outra parte. Aí os casais de namorado que estivessem fazendo sexo diziam, você é minha mulher, então tá de boa. Outros vão sustentar, não, eu tenho certeza que ela vai ser a minha varoa. Você, minha varoa, você tem certeza que vai ser a minha mulher mesmo? Na eternidade, Deus escolheu você para mim? Aí ela vai e diz, eu vi nas estrelas. Então, eu já ainda não. Vamos fazer sexo, tá tudo beleza. Aí as pessoas dizem, é de Deus, que espírito é esse?
O outro chega na igreja e escuta o pastor dizer, olha, aquela função é sua, viu? Quem está querendo puxar seu tapete é o Satanás. Vá lá, brigue, faça isso, faça aquilo outro, não se submeta, que espírito é esse? Aí está a turma dizendo, amém, amém, recebo. Aí o que a Bíblia diz não importa, coisa nenhuma. Aí um monte de crente rei fraco. Não pode ver um poste papocar, uma coisa de energia espocar. Aí se treme todinho, Jesus veio, eu não fui, o mundo acabou. Aí fica no desespero, vala meu Deus do céu. Depois dos mísseis lá da Rússia para a Ucrânia, estão começando a apontar agora para a Amazônia. Vão tomar a Amazônia, vão acabar com o mundo, vão apertar lá um botão. Um dia que eles estão ouvindo isso, essas coisas desvirtuadas. Que espírito é esse? E aí continua a vida de pecado. Perceba, a acusação do Senhor é pecado puro que o Senhor vê na vida dessas pessoas. A gente não peca não, irmãos, a gente peca. Graças a Deus que o Senhor hoje abriu nossa mente para que a gente entenda. Onde o Espírito dele não age, outro vai se alojar. Onde o Espírito dele não envolve, outro vai envolver. Onde o Espírito dele não passeia, outro vai passear. A pergunta é, que espírito tem influenciado você? Que espírito tem envolvido você? Que espírito está se relacionando com você, está entre você? Só tem um jeito de você saber. É se você conhece a Deus. Aí você sabe. Se não sabe, se desespere. Porque certamente o Espírito de Deus não está com você. O que você tem que fazer é se arrepender. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, pelo tempo que o Senhor nos deu nessa noite, mais uma vez, com liberdade. Saímos das nossas casas e viemos aqui. Apesar das minhas falhas, Senhor, e defeitos, que o teu Espírito Santo tenha falado aos corações de cada um nessa noite. Se há no nosso meio cristãos a semelhança do povo aqui retratado, que o teu Espírito, Senhor, os leve a se arrepender. Que leve a desejarem, querer o teu conhecimento, o teu amor e a tua verdade. Se há, Deus, meu Deus, pessoas no nosso meio que ainda não te reconheceram como Senhor e Salvador, que elas tenham esse desejo, que teu Espírito Santo coloque esse desejo em seus corações, que elas tenham racionalmente entendido que nós fomos feitos e criados para te honrar e te glorificar. E se nós não glorificarmos a ti, o Deus verdadeiro, nós vamos fazer isso com vários outros deuses, e que por trás desses vários e muitos deuses, em todos os tempos, está Satanás com seu império. Ó Deus, não nos deixa perder a sensação da iminência do inferno na vida daqueles que não se arrependem. Não nos deixa perder, Senhor, a sensação e a iminência da tua volta, do novo céus, nova terra, do reino celestial. Que nós possamos desejar estar nesse reino para te ter para sempre como Senhor e Salvador, para cultuar a ti, para ter sobre nós eternamente a tua influência, a tua presença nos envolvendo, Pai. É que eu te peço e te rogo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.